tive poliomielite com 9 meses de idade. Ela se manifestou e a origem dela, a origem da polio, o foco de vírus da poliomielite foi descoberto em 1979. E coincidentemente por mim. Porque, vou contar um pouco da infância, mas eu tive polio eu andava com 8 meses, tive polio com 9 meses, depois eu voltei a andar com 6 anos, com um aparelho ortopédico, né, que ia até a cintura, na perna direita, e andei com esse aparelho até os 8 anos, e dos 8 anos deixei o aparelho por uma promessa de minha mãe, foi levada para Tambaú, né, lá com o padre Donizete, foi entregue lá na igreja, e aí eu continuei sempre buscando independência, sempre buscando autonomia, sempre participando das coisas. Com 12 anos já organizamos um pequeno grupo para discutir os problemas do município, da situação lá que nós vivíamos, né, da criançada. E depois eu fiz o ginásio, fiz o primário, o ginásio, sofri 2 grandes cirurgias e uma menor, uma cirurgia na perna, né, e uma cirurgia no braço esquerdo para correção ortopédica. E quando eu fiz essa cirurgia do braço esquerdo, eu fiquei 4 meses engessado nessa posição aqui assim, tudo engessado. Voltei para a aula, foi nas férias, e aí os meus amigos começaram a me chamar de Bracinho de Anjo, mas o apelido não pegou. Depois começaram a me chamar de Capitão Gancho, mas o apelido não pegou. Até que um dia, numa aula de português, um colega lá falou assim, eu queria fazer um discurso. O professor já aproveitou para ver o que era o discurso, como é que compunha o discurso, né? E aí ele só falou isso: a partir de hoje o apelido do Francisco Serignoni vai ser Chico Pirata. E até agora eu tenho esse apelido, levo esse apelido de Chico Pirata. Mas em 80 eu fui convidado por esse grupo da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, da FCD, lá de Piracicaba, para apoiar na organização do Ano Internacional, como secretário. Aí eu deixei a secretaria, mas eu continuei com o grupo. Aí eu me engajei na fraternidade e organizamos o Ano Internacional, fizemos um evento enorme na Câmara Municipal. E a Câmara Municipal não tinha elevador, era uma escadaria enorme para chegar no Salão Nobre. E enchemos o Salão Nobre de pessoas com deficiência e sem deficiência. Fiz um documento que infelizmente não tem nenhum, mas um documento, naquela época não tinha computador ainda, né? Era no início dessas coisas. Eu fiz um documento sobre a situação das pessoas com deficiência de Piracicaba, da região. Nós começamos em 86, começo de 87, porque logo depois da eleição de 86 foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte. E aí nós começamos a nos movimentarmos, e como São Paulo tinha um pouco mais de fôlego, de recursos e tal, nós tivemos uma participação mais ativa, todos os conselhos, todos os conselheiros e a direção do conselho, no sentido de debater os temas e fazer uma grande assembleia que foi feita em Belo Horizonte, no final de 87, e essa assembleia fui eu que coordenei a sessão final, e demorou 6 horas a sessão final. E daí saíram, eu fiquei sentado 6 horas, quase perdi o avião, e aí para voltar para casa. E aí nós discutimos e aprovamos 14 propostas a serem encaminhadas para a Constituinte, para fazer parte da proposta da Constituição, e todas foram encaminhadas, foram acolhidas e todas foram aprovadas. E também em 2005 eu escrevi um livro, editado pela Paulus, que chama-se Deficiência, uma questão política, e um outro também editado pela Paulus, junto com a PUC, Comunicação, Ética e Cidadania. Eu escrevi um capítulo. Esse livro, Deficiência, uma questão política, foi junto com uma teóloga chamada Maria Paula Rodrigues,
nós escrevemos juntos esse livro. A minha família me deu muito apoio. Meu pai e minha mãe eram pessoas simples, mas conseguiram se mobilizaram de todas as formas, apesar de pobres, porque na época só tinha a vacina Salk, e a vacina Salk era cara e não era distribuída nos postos públicos, tinha que ser pago. Também ninguém se preocupava muito com essa questão de poliomielite, começaram a se preocupar, evidentemente, nessa época mesmo, em 45, 46, eu nasci em 49, e o médico detectou imediatamente e me enviou para São Paulo, aqui no pavilhão Fernandinho da Santa Casa de Misericórdia. E quando eu cheguei, minha avó contava que eu era como um trapo molhado. Onde enrolava, deixava, ficava daquele jeito. Quando eu deixava, ficava daquele jeito. Eu ficava com o braço todo, ficava com o braço todo. Aí o médico fez 3 tratamentos de eletroterapia. No primeiro não houve reação nenhuma. No segundo, pouca reação. No terceiro eu chorei para a buga e todo mundo deu risada. Estava salvo. E aí continuou o tratamento. Eu só gostaria de falar o seguinte, em que situação está a luta das pessoas com deficiência hoje, 2010? Hoje, 2010. Eu acho que a grande luta das pessoas com deficiência hoje é, primeiro, fazer cumprir as leis que já existem. O Brasil tem as melhores leis, uma das melhores leis do mundo. A única coisa que falta é serem cumpridas. Esse eu acho que é fundamental que o movimento possa se organizar no sentido de fazer cumprir as leis que garantem os direitos, que garante, não é privilégio, nós não queremos privilégio, nós queremos direitos. Se somos diferentes, a lei mostra, trata a gente diferentemente, porque se tratasse igualmente seria injusto.